difícil de acreditar, mas o passado de Zhen Qin foi chocante. Antes de se tornar conhecida como esposa de Mao Tse-tung, Zhen Qin era atriz no vibrante mundo do cinema chinês dos anos 1930. Nessa época glamurosa, ela frequentemente ficava à sombra de sua colega, a talentosa atriz Li Li. Apesar da concorrência, seus caminhos tomaram um rumo sombrio muitos anos depois, durante a Revolução Cultural. Em um momento decisivo, Zhen Qin tomou medidas radicais contra Li, ordenando sua prisão junto com seu marido. Enquanto Li enfrentava as consequências de torturas e privações, seu marido, infelizmente, não sobreviveu a essa situação horrível. Esse episódio perturbador destaca não apenas as rivalidades pessoais no mundo da fama, mas também o impacto impressionante das turbulências políticas nas vidas pessoais. Como uma atriz outrora celebrada se viu envolvida em uma reviravolta tão dramática e trágica. A verdade é que Chicago é ventosa. O título Cidade Ventosa é muitas vezes associado aos ventos frios que sopram pela cidade, mas a história é mais rica. Esse apelido remonta ao final do século XIX, um período vibrante quando Chicago estava cheia de ambição e orgulho. Enquanto a cidade se preparava para a grandiosa Exposição Mundial de 1893, seus políticos e promotores eram conhecidos por fazer discursos longos e cheios de promessas sobre a importância e grandeza de Chicago. Esses discursos se tornaram tão famosos que o termo ventosa passou a simbolizar essa retórica exagerada, em vez do clima real. Esse apelido inteligente mostrava uma cidade ansiosa para exibir sua confiança e se afirmar no cenário nacional. Embora Chicago realmente tenha muitos dias de brisa, devido à sua localização perto do Lago Michigan, a origem de seu apelido destaca as conversas animadas e o orgulho de seus cidadãos. Então, na sua próxima visita à cidade ventosa, lembre-se de que os ventos podem carregar sussurros dessas vozes orgulhosas de uma época passada. Acredite ou não, Colmar é uma joia cultural. Esta encantadora cidade no nordeste da França encanta com seu rico patrimônio cultural, mostrando uma mistura fascinante de influências alemãs e francesas. Conhecida como a capital da Alsácia, Colmar passou por mudanças entre essas duas nações ao longo de sua história, criando uma paisagem arquitetônica única que narra seu passado. Ao caminhar pelas pitorescas ruas de paralelepípedos, seus olhos serão atraídos pela impressionante Igreja de São Martinho, cuja fachada intricada e torre alta evocam a grandeza da arquitetura medieval. Não muito longe, a Maison Pfister, em estilo renascentista, exibe vigas de madeira vibrantes e uma fachada ricamente adornada, refletindo a arte que floresceu durante o Renascimento. Essa fusão hipnotizante de estilos cria um cenário encantador, onde os visitantes podem realmente vivenciar uma história viva, enquanto cada edifício e viela revela as camadas da identidade de Colmar. A cada passo você encontra influências que moldaram esta cidade, convidando-o a explorar sua beleza e descobrir a essência de seu passado vibrante. Não é fascinante como lugares como Colmar podem contar histórias tão profundas? Você adivinha o que torna as chips onduladas tão populares? As chips onduladas são amadas pelo seu design único, que as torna mais resistentes do que as chips planas. Suas ranhuras não só têm um visual legal, mas também oferecem mais superfície e durabilidade. Isso significa que, quando você as mergulha em seus molhos favoritos, como salsa ou guacamole, elas têm menos chances de quebrar em comparação com as chips planas. Tudo isso é para melhorar sua experiência de lanche. As ranhuras também seguram mais molho saboroso, permitindo que você sinta cada nuance de sabor. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou relaxando em casa, escolha as chips onduladas, sabendo que elas são feitas para o prazer de mergulhar. Quem diria que um lanche tão simples poderia ter um design tão inteligente, tornando cada crocância ainda mais satisfatória? Veja o que realmente acontece quando você compartilha seu boletim. Em vários países, incluindo os Estados Unidos, é ilegal postar uma foto do seu boletim de voto preenchido. Essas leis existem para proteger a integridade da votação, evitando problemas como a venda de votos e a pressão sobre os eleitores. Quando as pessoas compartilham seus boletins, podem, sem querer, incentivar outros a pagar por votos ou pressionar amigos e familiares a votarem de uma certa maneira. Essas ações comprometem a justiça das eleições e podem ter consequências sérias. Dependendo de onde você mora, violar essa lei pode resultar em multas ou outras punições. Também é importante considerar o motivo pelo qual você compartilha a imagem.
Se parecer que você está tentando influenciar o voto de alguém ou promover um candidato, as consequências podem ser ainda mais severas. Portanto, da próxima vez que você pensar em tirar uma foto, lembre-se dos riscos envolvidos e mantenha seu voto em segredo. Você tem coragem de mergulhar na Fossa das Marianas? Este lugar incrível é a parte mais profunda do oceano, atingindo cerca de 11 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso poderia facilmente cobrir o Everest, com mais de 1 milha de água por cima. A pressão enorme nessa profundidade pode ser mais de 1000 vezes a pressão ao nível do mar, tornando esse ambiente extremamente hostil. No entanto, surpreendentemente, a vida aqui prospera. Cientistas descobriram criaturas únicas que se adaptaram a essas condições extremas, incluindo amebas gigantes e organismos bioluminescentes misteriosos. Essas criaturas incríveis desenvolveram características especiais para suportar a pressão esmagadora e a falta de luz solar. Estudar a Fossa das Marianas ajuda os cientistas a entender a vida em condições extremas e a história geológica do planeta. Quais outros segredos podem estar escondidos nesse abismo submarino? Você consegue imaginar a cultura única dos Punjabis e dos mexicanos? No início do século XX, surgiu uma mistura incrível de tradições, quando homens do Punjab imigraram para a Califórnia e se casaram com mexicanas. Essa combinação inusitada aconteceu não só por causa de valores culturais semelhantes, mas também devido a barreiras legais que impediam as mulheres do Punjab de se mudarem para os Inata. Como resultado, esses homens encontraram apoio e amizade em suas novas casas, formando uma vibrante comunidade Punjabi mexicana-americana. Esses casamentos promoveram um rico intercâmbio cultural, unindo costumes punjabis com tradições mexicanas, desde a comida até as festas. As famílias abraçaram e celebraram esse legado único, transmitindo uma experiência bilíngue para seus filhos. Essa mistura maravilhosa mostra como culturas diferentes podem se unir de maneiras inesperadas, criando laços que enriquecem a tapeçaria da vida americana. Não é incrível ver como o amor e a amizade podem criar um legado cultural tão poderoso? Difícil de acreditar, mas os salmões se sacrificam pelo futuro. Durante a desova, os salmões se tornam verdadeiros atletas, gastando toda a sua energia para nadar rio acima e se reproduzir. Enfrentando condições aquáticas desafiadoras, eles desligam temporariamente sistemas que não são críticos para essa missão, incluindo a resposta imunológica. Essa estratégia incrível os torna mais vulneráveis a infecções, mas também destaca seu papel importante no ecossistema. Após a desova, os corpos em decomposição desses peixes se tornam uma rica fonte de nutrientes para o ambiente, alimentando plantas e animais. Esse ciclo de vida e morte não apenas permite que novas gerações de salmões prosperem, mas também sustenta muitas espécies que habitam seu entorno. Então, da próxima vez que você ouvir sobre salmões nadando rio acima, lembre-se de que sua intensa jornada é um ato maravilhoso de altruísmo que sustenta ecossistemas inteiros. Que incrível, não é? Você sabia que São Patrício já foi escravo? Com apenas 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses, que o levaram para a Irlanda e o venderam como escravo. Isso deu início a um período de 6 anos em que ele trabalhou como pastor, enfrentando condições difíceis longe da família. Durante seu cativeiro, ele buscou conforto em sua fé e orou constantemente. Eventualmente conseguiu escapar e voltar para sua família na Grã-Bretanha. No entanto, São Patrício sentiu o chamado de retornar à Irlanda, não apenas para recuperar seu passado, mas também para espalhar o cristianismo, uma missão que mudou para sempre o cenário espiritual da Irlanda. Com determinação e amor, ele viajou pela Irlanda, compartilhando seus ensinamentos e até usando o trevo para explicar o conceito da Santíssima Trindade. A jornada de São Patrício do cativeiro à sua consagração como padroeiro da Irlanda mostra que a perseverança pode levar a mudanças extraordinárias. Você sabia que Genghis Khan aceitava diferentes crenças? Apesar de sua forte ligação com o tengrianismo, uma das religiões mais antigas da Mongólia, Genghis Khan era surpreendentemente aberto à espiritualidade. Ele acreditava na importância de conhecer diversas culturas e suas crenças, o que o levou a interagir com monges budistas, líderes muçulmanos, missionários cristãos e monges taoístas. Esse diálogo não se tratava apenas de tolerância, era sobre entender e incorporar lições morais valiosas em sua vida.
Para Genghis Khan, essas interações não apenas enriqueceram sua percepção espiritual, mas também o ajudaram a unir um vasto império, repleto de diferentes povos e religiões. Sua tolerância em relação a diversas crenças promoveu uma unidade que era rara em sua época. Essa estratégia contribuiu para a estabilidade e o sucesso do Império Mongol. Então, o que podemos aprender com sua abordagem de aceitação da diversidade? E se eu te dissesse que os elefantes têm uma tromba de canivete suíço? A tromba de um elefante é uma das adaptações mais extraordinárias da natureza, funcionando como uma ferramenta multifuncional. Esse incrível apêndice contém mais de 40 mil músculos individuais, tornando-se versátil e poderoso. Sem ossos, oferece uma flexibilidade incrível, permitindo que os elefantes levantem troncos pesados com facilidade, enquanto também conseguem pegar delicadamente uma única folha de grama. Ao nadar, a tromba atua como um snorkel, permitindo que os elefantes respirem confortavelmente debaixo d'água. A comunicação também é aprimorada, com as trombas servindo como trompetes para transmitir sons a longas distâncias. O vínculo social é evidente, pois eles acariciam suavemente os rostos uns dos outros com suas trombas, mostrando sua inteligência emocional. A ponta da tromba é especialmente notável, é sensível o suficiente para desembrulhar um amendoim ou limpar os olhos de um filhote de elefante. Com um olfato que pode detectar fontes de água a vários quilômetros de distância, os elefantes dependem de suas trombas não apenas para se alimentar, mas também para sobreviver e explorar. Esse único apêndice substitui efetivamente várias partes, exemplificando as maravilhas da evolução. Você ficará surpreso ao saber sobre os dugongos. Esses incríveis mamíferos marinhos, parentes próximos dos manatis, não são apenas criaturas fascinantes. Eles costumavam ser comuns nas águas da China, até desaparecerem em 2008. Infelizmente, desde então, não houve avistamentos confirmados, o que é uma grande perda para a biodiversidade marinha. Os dugongos se alimentam principalmente de ervas marinhas, desempenhando um papel importante na manutenção de ecossistemas subaquáticos saudáveis. Seu caráter gentil e aparência única provavelmente inspiraram lendas sobre sereias, cativando a imaginação humana ao longo dos séculos. Imagine marinheiros avistando esses mamíferos graciosos, deslizando na água e os confundindo com seres míticos. O desaparecimento dos dugongos na China nos lembra do frágil equilíbrio da vida marinha e do impacto das atividades humanas, como a pesca e a destruição de habitats. À medida que aprendemos mais sobre essas magníficas criaturas, torna-se cada vez mais importante agir para proteger os ecossistemas marinhos, dos quais muitas espécies dependem. O que precisamos fazer para que essas belas criaturas não desapareçam para sempre? Muitos não sabem, mas lanternas antigas confundiam exércitos. Na China antiga, os soldados usavam lanternas para estratégias militares engenhosas, como criar manobras de distração e confundir os inimigos. Imagine a cena. Ao anoitecer, lanternas brilhantes eram levantadas ao céu, fazendo o inimigo pensar que havia muitas tropas por perto. No entanto, ventos imprevisíveis frequentemente atrapalhavam. Em vez de melhorar a estratégia de combate, rajadas fortes podiam levar as lanternas de volta para trás das linhas de suas tropas, causando caos e pânico entre os soldados. De repente, o que deveria ser um espetáculo deslumbrante de engano se transformou em confusão, quando os guerreiros confundiam seus companheiros com inimigos. Essa reviravolta inesperada destaca o quão complexa pode ser a guerra, especialmente quando as estratégias dependem da natureza. Quem poderia imaginar que uma simples lanterna poderia impactar tanto o curso da batalha? Vamos desvendar a verdade sobre a salmonela. A salmonela é uma bactéria traiçoeira que adora estar em carnes e aves cruas. Esse pequeno invasor pode causar sérios problemas estomacais, como náuseas, vômitos e diarreia, se não tivermos cuidado. Ela é especialmente comum em frango mal cozido e ovos, por isso é importante ter atenção na cozinha. O cozimento adequado elimina essas bactérias nocivas, garantindo a segurança da sua comida. Para evitar problemas com a salmonela, sempre cozinhe a carne na temperatura certa. O frango deve atingir 75°C. Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e usar tábuas de corte separadas para carnes cruas também ajuda a evitar a contaminação cruzada. É uma maneira simples, mas eficaz, de proteger você e seus entes queridos de doenças alimentares. Você tem checado seus hábitos culinários ultimamente? Você já se perguntou por que as pontes podem ser aterrorizantes?
A ponte suspensa Hussaini, no Paquistão, é frequentemente considerada uma das passagens mais perigosas do mundo, e com razão. Estendendo-se dramaticamente sobre um desfiladeiro deslumbrante, essa ponte representa um desafio de tirar o fôlego, mesmo para os mais experientes em busca de emoções. Imagine caminhar sobre uma estrutura de corda e madeira com tábuas faltando, balançando suavemente ao vento. A experiência é eletrizante. Cada passo cauteloso que você dá envia uma descarga de adrenalina pelas suas veias. Enquanto você observa ao redor, as vistas deslumbrantes das majestosas montanhas e dos profundos vales prendem sua atenção, distraindo-o momentaneamente da realidade sob seus pés, onde apenas algumas tábuas espalhadas oferecem seu único suporte. Enquanto os locais atravessam essa ponte como parte de sua rotina diária, para os turistas, é um rito de passagem, um teste de coragem que será contado em histórias muito tempo depois de seu retorno para casa. O estranho magnetismo de enfrentar essa estrutura assustadora desafia você a confrontar seus medos. Se você estiver no Paquistão em busca de uma aventura inesquecível, a ponte suspensa Hussaini está à sua espera. Você pode querer apertar seu aperto. E se eu te contar sobre a síndrome de Savant adquirida? Esse estado incrível pode se desenvolver após uma lesão cerebral, e algumas pessoas de repente começam a mostrar habilidades extraordinárias. Imagine uma pessoa que antes tinha dificuldades com matemática e, de repente, resolve equações complexas com facilidade. Ou alguém que nunca tocou um instrumento musical, criando belas sinfonias. A síndrome de Savant adquirida revela o potencial incrível do cérebro humano, mostrando que, em alguns casos, uma lesão pode despertar habilidades incomuns que estavam ocultas. Embora esse fenômeno seja raro, ele chama a atenção de pesquisadores e do público, despertando interesse nas capacidades ocultas do cérebro. É um lembrete dos mistérios que ainda cercam a neurociência e de como uma lesão pode revelar talentos que nunca suspeitamos ter. Talvez seja uma visão do potencial inexplorado que se esconde dentro de cada um de nós. Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta. Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na Caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. Uma curiosidade incrível sobre o serviço secreto do Zilhai-Sakacho. Ele foi criado em 1865, principalmente para combater a falsificação durante a Guerra Civil Americana. Naquela época, cerca de 1/3 de todo o dinheiro dos Estados Unidos era falso. A instabilidade econômica da guerra criou um ambiente propício para os falsificadores, que aproveitaram o caos para inundar o mercado com dinheiro sem valor. Em resposta, o Congresso decidiu criar uma agência especial focada em combater esses criminosos e proteger as finanças do país. Inicialmente, a principal função do serviço secreto era investigar operações de falsificação, estabelecendo as bases para seu importante papel na manutenção da integridade da economia. No entanto, foi somente após o assassinato do presidente William McKinley, em 1901, que a agência assumiu sua responsabilidade mais reconhecida: proteger o presidente. Hoje, o serviço secreto é sinônimo de segurança em grandes eventos e para figuras políticas proeminentes. No entanto, é fascinante lembrar que essa agência começou com a missão de proteger a moeda. Como esse foco duplo moldou seu legado ao longo dos anos. Você já se perguntou por que nos sentimos cansados no inverno? Durante os meses frios, muitos notam mudanças significativas no humor e na energia. Esse fenômeno acontece em várias partes do mundo e está relacionado à quantidade de luz e à temperatura.
Com os dias de inverno mais curtos, recebemos menos luz solar, o que diminui o nível de serotonina, uma substância no cérebro que regula o humor. Isso pode causar sensações de cansaço, irritabilidade ou até depressão. Por outro lado, com a chegada da primavera e do verão, a maior quantidade de luz solar aumenta os níveis de serotonina, nos dando mais ânimo e energia. Nossos ritmos naturais, que dependem das estações, têm um papel importante no nosso comportamento. Alguns cientistas até acreditam que nossos ancestrais se adaptaram a essas mudanças sazonais, o que ajudou a promover o descanso em condições climáticas severas. É incrível como o clima pode afetar nossas emoções e motivação. Então, da próxima vez que você se sentir cansado no inverno, lembre-se de que não é só você, é a natureza agindo. Você já pensou por que rir é bom para o coração? Estudos recentes mostram que rir faz mais do que apenas melhorar o humor. Na verdade, é benéfico para a saúde do coração. Quando você ri, isso estimula o endotélio que reveste seus vasos sanguíneos. Essa estimulação faz com que os vasos se dilatem, melhorando significativamente a circulação. Além disso, rir reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, que podem ser prejudiciais em altas quantidades. E tem mais: rir ajuda a liberar endorfinas, substâncias incríveis que te deixam mais feliz e aliviam a dor. Essa combinação resulta na redução da pressão arterial, tornando o riso uma maneira divertida e eficaz de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, da próxima vez que você assistir a uma comédia ou compartilhar uma piada com amigos, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está dando um impulso saudável ao seu coração. Por que observadores externos chamavam as tribos de civilizadas? Esse termo interessante foi aplicado a 5 tribos nativas americanas: Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creek e Seminoles. Durante o período em que os colonizadores europeus se expandiam sobre as terras nativas, essas tribos começaram a adotar diversas práticas europeias, como agricultura, estruturas governamentais e até mesmo o cristianismo. Sua capacidade de adaptação demonstrava não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resiliência e cultura, ao unirem suas tradições e práticas. Essas tribos interagiram com o mundo em mudança ao seu redor, criando escolas, jornais e governos que refletiam os modelos europeus. No entanto, o termo civilizado levanta questões sobre a perspectiva. Era justo avaliar a civilização pelos padrões europeus, ignorando a riqueza das culturas nativas? Essa situação reflete temas mais amplos de interação cultural e como as sociedades podem influenciar umas às outras. Esse rótulo também tinha um objetivo político, pois era usado para justificar a desapropriação de terras sob o pretexto de progresso. No final, isso revela muito sobre as complexidades da história, identidade e intercâmbio cultural. Cientistas recentemente descobriram por que os suricatos assumem funções de vigia. Nos desertos escaldantes do sul da África, os suricatos demonstram um trabalho em equipe extraordinário, especialmente em táticas de sobrevivência. Um comportamento fascinante é o uso de sentinelas, indivíduos designados para fazer a vigilância, enquanto outros procuram comida. Posicionados em superfícies elevadas, como pedras ou montes de térmitas, essas sentinelas mantêm uma vigilância atenta para qualquer ameaça, incluindo predadores como chacais, cobras ou gaviões. Quando o perigo se aproxima, o vigia emite alarmes distintos que variam em tom e ritmo, indicando o tipo e a urgência da ameaça. Esse sistema de alerta inteligente permite que seus companheiros reajam rapidamente, mergulhando para a segurança de tocas ou congelando no lugar para evitar serem detectados. As funções entre o grupo são alternadas a cada 10 a 15 minutos para evitar que o sentinela fique fatigado e garantir uma distribuição justa das tarefas. Essa coordenação notável foi comparada a um turno militar, mostrando sua estrutura social altamente organizada. Além disso, na folclore San, os suricatos simbolizam vigilância e comunidade, destacando sua capacidade de prosperar por meio da união. Suas dinâmicas sociais complexas rivalizam com as dos primatas, proporcionando uma compreensão profunda da evolução cooperativa. Em algumas regiões isoladas do mundo, as pessoas preferem um método antigo de comércio em vez de usar dinheiro. Esse método, chamado escambo, consiste na troca direta de produtos, como peixe fresco por móveis aconchegantes ou animais, como cabras por alimentos do dia a dia. Imagine um mercado movimentado, onde um agricultor troca uma cesta de vegetais com um pescador por peixe fresco.
Esse sistema cria uma economia única, focada no valor interno das coisas, em vez de compras e vendas com dinheiro. Comunidades que dependem do escambo costumam construir relações fortes através do comércio, pois precisam se comunicar e negociar de forma justa para um intercâmbio bem-sucedido. É uma visão fascinante de como alguns grupos se adaptam ao ambiente, preservando tradições enquanto enfrentam desafios modernos. Você consegue imaginar a vida sem transações em dinheiro? E se eu disser que impressões digitais resolveram crimes na China? Por volta do ano 300 do a.C., durante a dinastia Qin, os oficiais públicos estavam à frente de seu tempo, usando a análise de impressões digitais em cenas de crime. Eles perceberam que cada pessoa tem impressões únicas, o que as torna uma ferramenta valiosa para identificar suspeitos. Imagine, ocorre um crime e, em vez de confiar apenas em depoimentos de testemunhas, os oficiais usavam padrões únicos de impressões digitais para restringir a lista de suspeitos. Essa prática incrível lançou as bases da ciência forense moderna. Embora as tecnologias e métodos tenham mudado muito desde então, a ideia principal permanece a mesma. Impressões digitais são como a assinatura da natureza, únicas como flocos de neve. É surpreendente pensar que uma prática tão complexa foi aplicada séculos atrás, destacando a inventividade dos antigos oficiais chineses em sua busca por justiça e precisão. Não é incrível o quanto avançamos na ciência forense? Você pode se surpreender. Os carnavais no Rio de Janeiro são enormes. Conhecido como o maior festival do mundo, os Carnavais do Rio atraem milhões de pessoas de todo o mundo a cada ano. Começa com os desfiles vibrantes de samba, onde são exibidos trajes elaborados e coloridos que encantam o público. Imagine as ruas do Rio de Janeiro se transformando em um paraíso de festas, com dançarinos de samba girando em trajes deslumbrantes de penas, enquanto o ar se enche de ritmos contagiosos. Cada escola de samba compete nesses desfiles, investindo meses de trabalho duro e criatividade na criação de carros alegóricos impressionantes e apresentações que contam histórias poderosas. A atmosfera é elétrica. É uma festa para os sentidos, da música pulsante aos aromas intensos da deliciosa comida de rua brasileira. Além dos desfiles, os carnavais incluem festas de rua, conhecidas como blocos, onde moradores e turistas dançam lado a lado. Essa festa não é apenas uma celebração, ela representa a rica cultura e o espírito do Brasil. Você já pensou em fazer parte de um evento tão vibrante? Você pode acreditar que Nabokov previu os emojis em 1969. Em uma impressionante demonstração de previsão literária, o famoso autor Vladimir Nabokov, conhecido por seus romances brilhantes e linguagem poética, fez uma observação notável que, mais tarde, mudou a comunicação digital. Ele imaginou que simples símbolos escritos poderiam expressar emoções de forma eficaz, assim como usamos emojis hoje. Essa ideia, que parecia fantástica na época, se tornou realidade com a chegada da internet e das mensagens de texto. Hoje, emojis e emoticons mudaram nossa forma de nos comunicar, adicionando um elemento divertido e expressivo às nossas mensagens. Seja um rosto sorridente ou um coração, essas pequenas imagens transmitem sentimentos que, às vezes, as palavras não conseguem expressar. A visão de Nabokov ilumina a evolução da linguagem, lembrando-nos de que, mesmo na década de 1960, pensadores já previam maneiras pelas quais a tecnologia poderia melhorar nossa expressão emocional. Não é interessante como uma mente literária previu tais mudanças? Você consegue imaginar trens passando pelo seu café? Essa cena incrível acontece na famosa Rua dos Trens em Hanoi, onde a vida vibrante se encontra com a agitação do transporte moderno. Localizada na capital movimentada do Vietnã, essa rua estreita oferece uma experiência única. Ao caminhar pelo calçadão de pedras, perceba como os locais organizam suas vidas diárias em torno dos trilhos. Cafés e lojas ficam a poucos centímetros de onde os trens passam, e os clientes sentam-se ansiosos do lado de fora, saboreando seu café, enquanto estão a poucos passos do trem que passa em alta velocidade. A expectativa aumenta quando o apito soa, e todos sabem que devem se afastar por alguns segundos emocionantes. É emocionante testemunhar essa dança entre as atividades diárias e o ritmo do trem, criando uma atmosfera animada, cheia de cultura e espírito comunitário. O barulho vibrante da vida cotidiana, contrastando com a passagem repentina de um trem, tornou a Rua dos Trens um destino popular para turistas em busca da foto perfeita.
Este bairro notável exemplifica como os moradores coexistem harmoniosamente com a infraestrutura, mostrando a engenhosidade da cultura de Hanoi. Quem não gostaria de viver esse momento inesquecível? E se eu te contar sobre o gigantesco Glyptodonte? Esse mamífero pré-histórico que viveu na América do Sul há cerca de 10 mil anos era realmente impressionante. Imagine um tatu do tamanho de um carro pequeno, como um Fiat 600, rolando por paisagens antigas. O Glyptodonte tinha uma carapaça resistente que o protegia de predadores, como uma fortaleza pessoal. Sua cauda reforçada não era apenas para enfeite, podia ser usada como arma contra atacantes. Vivendo em um mundo onde tigres dentes de sabre vagavam, o Glyptodonte precisava de cada parte de sua armadura. Evidências mostram que ele podia pesar até 1 tonelada, tornando-o uma das maiores criaturas conhecidas de sua época. Infelizmente, com a mudança climática e a invasão de humanos em seu habitat, esses animais incríveis foram extintos. Não é fascinante pensar sobre as diversas criaturas que um dia habitaram nosso planeta? Fato incrível sobre o Hayford. O Hayford é uma unidade de tempo extremamente pequena, equivalente a 1/100º de segundo. Para entender isso, imagine que, nesse curto intervalo, a luz percorre 1 centímetro. É muito rápido, considerando que a luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo. Essa medida surpreendente mostra quão rápido a luz se move, ajudando os cientistas a compreender tudo, desde telecomunicações até os enormes mecanismos do universo. Quando pensamos em tempo, muitas vezes o imaginamos em longos períodos, mas o Hayford revela a incrível velocidade com que nosso universo opera em nível microscópico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a velocidade da luz, lembre-se de que até mesmo unidades tão pequenas como o Hayford desempenham um papel importante na nossa compreensão do tempo e do espaço. Você consegue acreditar quão rápido isso é? Você adivinha o que realmente leva à morte dos preguiças? Surpreendentemente, mais da metade desses adoráveis animais morre durante sua viagem semanal ao chão para fazer suas necessidades. Os preguiças são conhecidos por seus movimentos lentos e por viverem nas árvores, mas uma vez por semana eles precisam descer ao chão, o que pode ser uma jornada perigosa. Embora essa viagem seja necessária para a sua saúde, ela os expõe a predadores, como jaguares e cães, que podem notar rapidamente seus movimentos. Os preguiças também são vulneráveis nesse momento, pois no chão são menos ágeis. Além disso, o cheiro de seus dejetos pode atrair ainda mais predadores. Cientistas acreditam que o risco de morte durante essas viagens é uma consequência trágica de seu estilo de vida único. Embora os preguiças sejam ótimos escaladores, eles não estão preparados para lidar com ameaças quando saem para um ambiente desconhecido e arriscado. O que você acha? Por que esse hábito de ir ao banheiro é tão perigoso para eles? Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vê em seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. Você sabia que o correio pode te encontrar na Islândia? Neste incrível país do norte, o serviço postal funciona de maneira bem diferente da maioria dos lugares. Esqueça os endereços padrão. Na Islândia, você pode receber uma encomenda apenas com um mapa desenhado à mão, o que destaca o charme e a singularidade das comunidades locais. Essa abordagem informal reflete a união da sociedade islandesa, onde muitas pessoas conhecem bem seus vizinhos e a geografia ao redor. Os carteiros confiam no conhecimento local e em pontos de referência, tornando isso uma verdadeira arte. Imagine viver em um lugar onde as conexões pessoais são valorizadas e cada entrega é como uma pequena aventura.
Esse sistema não só mostra a beleza impressionante das paisagens islandesas, mas também ressalta a importância das relações comunitárias. Então, da próxima vez que você pensar em enviar algo, não seria interessante apenas desenhar um mapa e enviá-lo, em vez de usar endereços padrão? Essa é apenas uma das peculiaridades da Islândia, que a tornam um lugar tão incrível para explorar. É verdade que hambúrgueres são melhores que batatas fritas? Surpreendentemente, sim. Pesquisas mostram que comer 2 hambúrgueres pode ser menos prejudicial do que um hambúrguer com batatas fritas. A razão é simples. Hambúrgueres geralmente contêm vegetais, como alface e tomate, que adicionam nutrientes importantes e fibras à sua dieta. Esses vegetais ajudam o corpo a digerir melhor os alimentos e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-os uma escolha mais equilibrada. As batatas fritas, por outro lado, são principalmente feitas de batata frita em óleo, o que significa que costumam conter gorduras não saudáveis e calorias extras. Embora um hambúrguer possa ser uma delícia, escolher 2 hambúrgueres com vegetais pode ser uma opção mais sensata para a sua saúde. Além disso, adicionar ingredientes como cebola e pepino pode aumentar ainda mais o valor nutricional. Então, da próxima vez que você estiver em um churrasco ou em uma lanchonete, pense nas suas escolhas. Talvez seja melhor trocar as batatas fritas por um hambúrguer extra. E se estivermos sozinhos no universo? A teoria do grande filtro levanta uma questão interessante sobre as chances de existir vida inteligente fora da Terra. Ela sugere que podem haver grandes obstáculos ou filtros que impedem as civilizações de se desenvolverem até um ponto em que possam se comunicar através das estrelas. Essas barreiras podem existir em diferentes estágios. Talvez a vida seja incrivelmente rara, ou as civilizações tendem à autodestruição antes de alcançarem tecnologias avançadas. Isso levanta questões importantes sobre a nossa própria existência. Se não estamos sozinhos, porque ainda não entramos em contato com outros seres inteligentes? Ou se realmente somos a única civilização avançada, o que isso pode significar para o nosso futuro? Compreender o grande filtro pode nos ajudar a desvendar os segredos do nosso próprio desenvolvimento e sobrevivência como espécie, além de estimular nossa imaginação sobre os mistérios do universo. Veja o que está acontecendo com o nível do mar em todo o mundo. O termo nível do mar pode ser um pouco enganoso, pois não significa a mesma coisa em todos os lugares. A verdade é que a Terra gira, e essa rotação faz com que a água no Equador se destaque. Isso mesmo, o nível do mar no Equador é mais alto do que nos polos, mas não para por aí. As diferenças na gravidade ao redor do planeta também têm um grande impacto. Em algumas áreas, a força gravitacional é mais forte, o que pode fazer o nível do mar ser mais alto ou mais baixo do que em outros lugares. Por exemplo, regiões com muitas terras ou montanhas podem ter um nível do mar um pouco diferente. Isso significa que o nível médio do oceano é como um cobertor de retalhos, com diferentes alturas costuradas juntas. Portanto, quando pensamos no aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas, lembre-se de que variações naturais já existem e complicam a situação. Você já pensou por que as cascas de bananas são incríveis? Novas pesquisas do Brasil mostram que esses resíduos comuns podem ser filtros eficazes para a água. Cientistas descobriram que as cascas de banana contêm compostos naturais que conseguem remover metais pesados nocivos, como cobre e chumbo, da água poluída. Na verdade, em seus estudos, as cascas de banana superaram muitos materiais filtrantes tradicionais, apresentando uma solução surpreendente e ecológica para um problema sério. Essa descoberta destaca não apenas a versatilidade das cascas de banana, mas também seu potencial para ajudar a resolver a poluição da água, especialmente em regiões em desenvolvimento. Em vez de jogá-las fora, em breve poderemos começar a usar as cascas de banana de novas maneiras. As implicações para a sustentabilidade ambiental e a saúde pública são empolgantes, e isso nos faz refletir. As cascas de banana podem se tornar uma ferramenta comum na purificação da água. Você vai se surpreender com o vestido mágico do projeto Primrosa. Esta criação inovadora da Adobe não é apenas uma peça comum, é um vestido que pode mudar seu design instantaneamente. Imagine usar uma roupa que pode mostrar diferentes padrões com apenas um toque de botão. Usando tecnologias avançadas, o projeto Primrosa é equipado com paetês que funcionam como mini-telas, interagindo com refletores de luz para criar efeitos visuais impressionantes.
Atualmente, o projeto está em fase de testes e visa resolver o problema do consumo excessivo de roupas, permitindo que as pessoas desfrutem de uma variedade de estilos sem precisar de um número infinito de trajes. Não se trata apenas de moda. O projeto Primrosa também é uma excelente ferramenta educacional para estudantes de design, mostrando como a tecnologia pode transformar a indústria da moda. Em um mundo dominado pela moda rápida, este vestido mágico oferece uma visão empolgante de um futuro mais sustentável. Será que essa tecnologia pode mudar nossa percepção sobre o guarda-roupa? Incrível, mas verdade. Super-heróis podem salvar famílias. Super-heróis capturam nossa imaginação, e ninguém é mais icônico que o Homem-Aranha. Com sua força incrível e habilidade de lançar teias, o Homem-Aranha não é apenas um símbolo de força. Ele representa a responsabilidade de proteger aqueles que amamos. As histórias de suas aventuras nos lembram que ele frequentemente luta contra vilões por sua família, destacando o poderoso tema do amor e sacrifício que permeia as histórias de super-heróis. Essas figuras heróicas nos inspiram a refletir sobre a importância de proteger nossas próprias famílias. Ao combater o mal, eles nos ensinam que, às vezes, defender os interesses de nossos entes queridos significa ser corajoso diante do perigo. Quando vemos o Homem-Aranha correndo pelo horizonte da cidade, lembramos o que significa ser um defensor. Eles podem usar capas e máscaras, mas seu verdadeiro superpoder está em sua dedicação inabalável à família. Então, da próxima vez que você torcer pelo seu super-herói favorito, lembre-se de sua missão. Não é apenas salvar o dia, é unir famílias e espalhar esperança. Quais valores familiares você acha que os super-heróis representam? Em 2008, durante uma coletiva de imprensa no Iraque, ocorreu um incidente dramático quando o jornalista Muqtada al-Zaidi jogou seus sapatos no então presidente George Bush. Esse ato inesperado de protesto foi transmitido ao vivo, chamando a atenção do mundo todo e gerando discussões sobre liberdade de expressão. O gesto de al-Zaidi simbolizava sua indignação pela invasão dos Iraq ao Iraque, que afetou profundamente muitos iraquianos. O incidente rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de memes e debates sobre os limites da dissidência. Curiosamente, em muitas culturas, jogar sapatos é considerado um grande desrespeito, tornando esse incidente ainda mais significativo simbolicamente. Enquanto pessoas ao redor do mundo assistiam, surgiram questões sobre a mídia, política e expressão pessoal. Al-Zaidi foi detido, mas depois recebeu uma recepção heróica em alguns círculos por se opor ao que considerava uma ocupação injusta. Esse momento continua sendo um exemplo importante de como o protesto pode assumir formas inesperadas, gerando discussões que ultrapassam fronteiras. Vamos revelar a verdade sobre os furacões fortes. Os oceanos quentes, aquecidos pelas mudanças climáticas, tornam os furacões mais poderosos. Com o aumento da temperatura do oceano, a água evapora mais rápido, enviando mais umidade para a atmosfera. Esse processo permite que os ventos coletem ainda mais vapor d'água e calor enquanto se movem pelo oceano. Qual é o resultado? Ventos mais fortes e chuvas intensas. Pesquisas mostram que nos últimos 50 anos, a frequência de furacões de categoria 4 e 5 dobrou, e esses poderosos tempestades provavelmente se tornarão mais comuns no futuro. Modelos climáticos prevêem a continuidade dessa tendência, e as regiões afetadas por furacões estão se preparando para inundações severas e danos prolongados. As tempestades trazem não apenas destruição, mas também preocupações sobre a segurança das comunidades e dos ecossistemas. Como podemos nos preparar para esses furacões mais fortes e proteger nossos lares e entes queridos? Incrível, mas os fatos dizem que os pinguins dominam a Antártica. Na base Port Lockroy, que já foi uma estação de pesquisa britânica, tudo mudou. Agora, esse lugar único se tornou um museu e um correio, recebendo turistas corajosos que querem enviar cartões postais de um dos lugares mais remotos da Terra. O museu conta a história das expedições antárticas, e os visitantes podem aprender sobre a vida dos pesquisadores que um dia viveram aqui. Mas o fato é que os pinguins têm prioridade sobre os humanos. Essa característica encantadora nos lembra que somos hóspedes em seu habitat. Os turistas frequentemente compartilham o espaço com essas aves adoráveis, tornando a experiência ainda mais memorável. Portanto, seja admirando as impressionantes paisagens antárticas ou enviando um cartão postal do correio onde os pinguins costumam estar, a base Port Lockroy oferece uma visão fascinante da história e da vida selvagem.
Acredite ou não, as águas-vivas são criaturas antigas. Esses seres incríveis nadam em nossos oceanos há 500 milhões de anos, tornando-se os animais multicelulares mais antigos do planeta. Diferente de muitas outras espécies, as águas-vivas sobreviveram a várias extinções em massa e evoluíram ao longo do tempo, mantendo-se relativamente simples. Compostas principalmente de água, as águas-vivas têm um corpo gelatinoso e longos tentáculos que podem picar suas presas. Elas podem ser encontradas nos oceanos de todo o mundo, desde a superfície até as águas profundas, adaptando-se a diversas condições. Existem mais de 2.000 espécies de águas-vivas, cada uma com características, cores e tamanhos únicos, encantando aqueles que têm a sorte de observá-las. Imagine como essas criaturas fascinantes deslizam graciosamente na água muito antes dos dinossauros aparecerem na Terra. Que outros mistérios essas antigas criaturas guardam? Acredite ou não, Lahore é um parque infantil. Esta cidade vibrante oferece muitos lugares onde as crianças podem brincar e explorar, tornando os passeios em família divertidos e memoráveis. Desde parques amplos como o Parque Iqbal, onde as crianças podem correr livremente, até as emocionantes atrações do Parque de Diversões Joyland, as opções parecem infinitas. As famílias adoram visitar lugares como o Zoológico de Lahore, que abriga diversos animais, despertando o interesse e a curiosidade pela vida selvagem. Artesãos e contadores de histórias frequentemente se encontram na Fortaleza de Lahore, envolvendo as crianças na rica história da cidade, seja pedalando em jardins verdes ou desfrutando de peças de teatro de fantoches em mercados movimentados. As crianças em Lahore podem experimentar uma mistura de atividades ao ar livre e eventos culturais. Com tantas opções de entretenimento, as famílias podem tornar cada dia nesta cidade histórica especial e emocionante. O que você vai descobrir no Parque Infantil de Lahore? Você sabia que Leonardo da Vinci era ambidestro? Durante muitos anos, acreditou-se que esse gênio do Renascimento era canhoto. No entanto, pesquisas recentes mostraram que ele usava habilmente ambas as mãos. Essa descoberta incrível foi possível graças ao estudo de suas obras iniciais, onde as inscrições são feitas em direções opostas, destacando suas habilidades incomuns. Imagine como seria criar arte e escrever com as duas mãos ao mesmo tempo. A ambidestria de Da Vinci o destacava, permitindo que ele explorasse e inovasse, ajudando a moldar a arte e a ciência. Seu talento excepcional não se limitava à pintura. Ele também era um cientista, engenheiro e inventor talentoso. Dominando o uso das duas mãos, Da Vinci podia experimentar e criar de forma mais eficaz. Então, da próxima vez que você admirar obras-primas como a Mona Lisa ou a Última Ceia, lembre-se de sua habilidade única de ser ambidestro, que contribuiu para seu gênio artístico. Adivinhe o que causou 23 milhões de e-mails em um dia? Em 2015, um simples erro gerou um enorme fluxo de e-mails na Thomson Reuters, uma das principais organizações de notícias do mundo. Um funcionário nas Filipinas enviou acidentalmente um pedido de reativação de telefone para mais de 33 mil colegas. Esse erro saiu do controle, causando uma reação em cadeia que resultou em quase 23 milhões de e-mails em apenas 7 horas. Você consegue imaginar a confusão? Quando todos começaram a responder, a caixa de entrada do funcionário médio ficou cheia de respostas, o que atrapalhou bastante o trabalho diário. Esse incidente destacou as possíveis consequências de mal-entendidos digitais e serviu como um importante lembrete da necessidade de verificar 2 vezes antes de clicar em enviar. As empresas muitas vezes dependem muito do e-mail para se comunicar, mas esse caso mostrou como tudo pode dar errado rapidamente. Conheça o gentil gigante do oceano. O Napoleão, muitas vezes chamado de garupa gigante, pode crescer até impressionantes 2 metros. Esse peixe incrível é conhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu caráter amigável e curioso. Mergulhadores frequentemente encontram esses magníficos seres enquanto exploram os recifes de corais, e esses encontros ficam na memória por muito tempo. A garupa gigante adora nadar perto das pessoas, muitas vezes observando-as com seus grandes olhos. Essa característica a torna uma favorita entre os entusiastas do mergulho e fotógrafos marinhos. Infelizmente, apesar de seu temperamento pacífico, o Napoleão enfrenta ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Proteger esses peixes é crucial para que as futuras gerações possam desfrutar de nadar ao lado dessas criaturas encantadoras.
Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se do caráter curioso da garupa gigante e da beleza que ela traz ao mundo subaquático. O que é surpreendente sobre gatos leais? Quando uma mulher se mudou para um asilo, ela teve que deixar sua amada gata, sem saber o que aconteceria depois. De maneira incrível, apenas 2 semanas depois, essa gata persistente apareceu no asilo, sentada pacientemente em um banco, como se estivesse esperando seu retorno. Esse reencontro tocante surpreendeu não apenas os funcionários e residentes, mas também mostrou a incrível conexão entre os animais de estimação e seus donos. Os gatos têm uma habilidade surpreendente de encontrar o caminho de volta para casa, muitas vezes guiados por seus fortes instintos e apego às pessoas. Nesta história comovente, o casal agora vive junto no asilo, trazendo alegria e conforto um ao outro e à comunidade ao redor. A história deles destaca a beleza da amizade, mostrando que o amor não conhece fronteiras, mesmo quando se trata dos lugares que chamamos de lar. Acredite ou não, mulheres pagam mais por produtos rosa. O termo imposto rosa destaca uma realidade chocante. Muitos produtos voltados para mulheres, como lâminas de barbear e desodorantes, costumam ser mais caros do que itens semelhantes para homens. Essa diferença de preço ocorre mesmo sem grandes variações na qualidade ou nos custos de produção. Por exemplo, lâminas femininas podem custar mais apenas porque vêm em embalagens coloridas ou são anunciadas de maneira especial, embora cumpram a mesma função que as masculinas. Essa prática levanta questões sobre justiça e igualdade no marketing. Ela afeta os orçamentos das mulheres em todo lugar, já que elas acabam gastando mais ao escolher produtos que atendem às suas necessidades. O imposto rosa não é apenas uma questão de preços, é um reflexo de como a sociedade vê gênero e as expectativas relacionadas. Por que as mulheres devem pagar mais pelos mesmos produtos? Você ficará surpreso com os segredos da Antártica. Este continente gelado, coberto por impressionantes geleiras e lar de animais únicos, é um dos lugares mais intocados da Terra. Não há população nativa e a atividade humana é principalmente limitada a estações de pesquisa e expedições científicas. Essa situação ajuda a manter a Antártica em seu estado original, permitindo que os cientistas estudem os efeitos das mudanças climáticas sem a interferência da urbanização ou poluição. No entanto, a Terra está sob pressão devido ao aumento das temperaturas globais, o que resulta no derretimento do gelo e na alteração dos ecossistemas. Pesquisadores notaram que até mesmo pequenas marcas humanas podem impactar significativamente esse delicado equilíbrio. Proteger a Antártica é importante não apenas para sua incrível biodiversidade, mas também para nossa compreensão das mudanças climáticas. Se não conseguirmos preservar este laboratório natural, o que acontecerá com as pistas importantes sobre o futuro do nosso planeta? Poucos sabem, mas ela tinha 117 anos. Misao Okawa, do Japão, é a recordista como a pessoa mais velha do mundo com idade confirmada. Ela nasceu em 5 de março de 1898 e viveu mudanças incríveis no mundo, desde os anos 1900 até o século XXI. Sua longevidade refletia não apenas o passar do tempo, mas uma vida cheia de histórias, amor e sabedoria. Nos últimos anos, Okawa desfrutou de momentos com a família, que valorizava sua personalidade encantadora e suas memórias vivas. Ela acreditava que viver muito estava ligado ao amor por sushi, seu prato favorito, e às sonecas durante o dia. Apesar das dificuldades da idade avançada, ela encarava a vida com graça e energia. A trajetória de Okawa nos lembra que longevidade não é apenas sobre os anos vividos, mas sobre os momentos que criamos e compartilhamos com nossos entes queridos. Quais segredos de uma vida longa podemos aprender com sua experiência? Incrível, mas é verdade. Wilson tinha um carneiro como mascote. Durante a campanha presidencial de Woodrow Wilson, em 1916, ele introduziu um personagem inesperado em sua estratégia, um carneiro enérgico chamado Old Ike. Esse animal chamou a atenção do público com seu comportamento agressivo e seu hábito peculiar de mastigar tabaco. Old Ike se tornou um símbolo do patriotismo de Wilson, embora a maioria das campanhas políticas normalmente dependa de figuras humanas ou slogans para atrair apoio. Apesar de sua escolha inusitada, a presença do carneiro em comícios e eventos públicos deixou uma impressão duradoura nos eleitores.
As pessoas se reuniam não apenas para ver os candidatos, mas também para dar uma olhada em Old Ike, o que mostra como mascotes inusitados podem criar momentos memoráveis na história política. O que você acha? Um mascote animal pode mudar as regras do jogo na política moderna? Isso pode te surpreender, a mãe de todas as demonstrações. Em 1968, Douglas Engelbart fez uma apresentação revolucionária que mudou nossa interação com os computadores. Nesse evento, Engelbart mostrou elementos-chave que se tornaram a base do processo computacional moderno. Imagine como usamos janelas para multitarefa, hipermídia, que conecta informações, e videoconferências que transformaram a comunicação à distância. Engelbart também apresentou o mouse, uma ferramenta que revolucionou a navegação no espaço digital, além de editores de texto, que facilitaram muito a escrita e a edição de documentos. Essa demonstração estava tão à frente de seu tempo que muitas de suas ideias hoje parecem comuns, mas na época eram revolucionárias. A visão de Engelbart não apenas aumentou a produtividade pessoal, mas também lançou as bases para a internet e muitas tecnologias modernas das quais dependemos hoje. Você consegue acreditar que todas essas inovações surgiram em uma única apresentação? Imagine que você está navegando pelo oceano em um barril. Em 2019, um francês de 72 anos, Jean-Jacques Savin, embarcou em uma aventura inusitada, passando 122 dias dentro de um barril. Sua jornada cruzou o Oceano Atlântico e ele usou apenas as correntes oceânicas para se guiar. O barril de Savin, projetado para segurança e conforto, se tornou seu lar, enquanto ele admirava o mar em constante mudança ao seu redor. Durante a viagem, ele pescou, observou a vida marinha e refletiu sobre as maravilhas da vida, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir seus sonhos. Essa ousada aventura começou em Portugal, e após semanas navegando, ele finalmente chegou ao Caribe. A história de Savin é um testemunho do espírito aventureiro e da resiliência humana, mostrando que mesmo em nossos anos dourados, podemos buscar aventuras de maneiras inesperadas. Da próxima vez que você pensar em suas limitações, lembre-se de Jean-Jacques e sua incrível jornada no barril. Que aventura você escolherá? Você consegue imaginar o pânico causado pela transmissão de Orson Welles? Em 30 de outubro de 1938, Orson Welles apresentou uma adaptação dramática do romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells na CBS Radio, e o que aconteceu a seguir chocou o país. A transmissão foi apresentada como notícias de última hora, com entrevistas falsas e relatos de uma invasão marciana. Muitos ouvintes que ligaram o rádio no meio da transmissão acreditaram que os eventos fictícios estavam realmente acontecendo. O realismo da peça, combinado com a atmosfera tensa antes da Segunda Guerra Mundial, gerou uma grande ansiedade. Algumas pessoas deixaram suas casas, enquanto outras pediam socorro, convencidas de que suas vidas estavam em perigo. Jornais e autoridades reagiram rapidamente, tentando acalmar os medos que tomaram conta da América. Esse evento gerou debates sobre a responsabilidade da mídia e o impacto do rádio como fonte de notícias. Apesar da intenção de entreter, o show de Wells mostrou como uma narrativa poderosa pode evocar emoções reais, ilustrando a influência da mídia na percepção pública. Será que algo assim poderia acontecer hoje com as tecnologias modernas? Vamos descobrir a verdade sobre as árvores e o oxigênio. Você sabia que para produzir oxigênio suficiente para uma pessoa por ano, são necessárias de 7 a 8 árvores? Isso mesmo. As árvores são essenciais para o nosso ecossistema, transformando o dióxido de carbono em oxigênio que precisamos. Durante a fotossíntese, elas absorvem CO2 e liberam O2 no ar, o que é fundamental para todos os seres vivos, incluindo os humanos. Quanto mais árvores, mais ar limpo. Pense nisso, uma árvore média pode gerar oxigênio suficiente para 2 pessoas. Por isso, é tão importante preservar as florestas e plantar novas árvores, especialmente com o crescimento das cidades e o desmatamento contínuo. Cada árvore conta. Então, da próxima vez que você ver uma árvore, lembre-se de que não é apenas uma bela vista, é uma poderosa fábrica de oxigênio que ajuda a sustentar a vida no nosso planeta. Quantas árvores estão ao seu redor agora? É verdade que a primeira ligação de Bell foi caótica? Sim, é verdade. Quando Alexander Graham Bell fez a primeira ligação telefônica em 1876, não foi um momento tranquilo, como muitas vezes imaginamos. Na verdade, ele acidentalmente derramou ácido sobre si mesmo enquanto trabalhava em sua invenção.
Em pânico, ele gritou para seu assistente, Sr. Watson, dizendo as famosas palavras: Sr. Watson, venha aqui, eu quero vê-lo. Esse incidente inesperado foi um ponto de virada que mudou a comunicação para sempre. Não é incrível como um pouco de caos pode levar a algo extraordinário? A invenção de Bell abriu as portas para a era moderna, permitindo que as pessoas se conectassem instantaneamente a longas distâncias. Hoje, não conseguimos imaginar a vida sem telefones, mas tudo começou com um erro. Quem diria que um momento desajeitado poderia resultar na criação de uma ferramenta tão revolucionária? A Capela Sistina, localizada no Vaticano, é famosa por seu incrível teto, pintado pelo gênio Michelangelo. Sua obra, finalizada no início dos anos 1500, inclui uma série de frescos impressionantes que encantam visitantes há séculos. Entre eles está a famosa Criação de Adão, onde Deus estende a mão para dar vida a Adão, um momento que captura perfeitamente a essência do potencial humano e do toque divino. Outra obra notável é o Juízo Final, pintado na parede do altar, que retrata o julgamento final das almas e reflete a profunda compreensão de Michelangelo sobre as emoções e a espiritualidade humanas. As cores vibrantes e os detalhes complexos dessas pinturas mostram não apenas o talento excepcional de Michelangelo, mas também a importância da arte na época do Renascimento. Hoje, milhões de pessoas visitam anualmente a Capela Sistina, ansiosas para ver essas obras de arte lendárias que continuam a inspirar e fascinar pessoas de diferentes origens. Que histórias essas imagens antigas escondem? Difícil de acreditar, mas a caça com furões é proibida. Na Virgínia Ocidental, existe uma lei única que proíbe o uso de furões para a caça, o que pode surpreender muitos amantes dos animais. Essa lei protege os furões, pequenos mamíferos peludos conhecidos por sua natureza brincalhona. Ao proteger os furões, o Estado também busca manter o equilíbrio ecológico. O uso de furões na caça pode afetar as populações da vida selvagem local, levando a consequências imprevisíveis. Os furões foram domesticados há séculos e muitas vezes são considerados animais de estimação, mas seus instintos de caça são fortes. Essa lei destaca a consciência sobre a fragilidade dos ecossistemas, enfatizando que até pequenas mudanças podem ter grande impacto. Então, se você ama furões e vive na Virgínia Ocidental, lembre-se de que eles são feitos para serem amigos, não para a caça furtiva. Não é uma sorte que existam leis que protejam essas criaturas incríveis? A Victoria's Secret realmente iniciou uma revolução nas compras? Em 1977, Roy Raymond fundou a Victoria's Secret com uma ideia única: tornar a compra de lingerie mais confortável para homens que compravam presentes para suas parceiras. O nome Victoria remete à elegância da era vitoriana, refletindo o charme e a sofisticação que Raymond queria oferecer. Inicialmente, sua ideia foi um sucesso, levando a um rápido crescimento da empresa. No entanto, em 1982, Raymond vendeu a Victoria's Secret para Les Wexner, o que mudou tudo. Wexner deu nova vida à marca, transformando-a em uma potência global, sinônimo de lingerie de alta moda e desfiles luxuosos com modelos glamurosas. Essa mudança não apenas alterou a forma de marketing e a percepção sobre lingerie, mas também criou uma experiência de compra única que muitos ainda valorizam hoje. Você consegue imaginar como uma simples loja se tornou um símbolo cultural? Acredite ou não, a neve pode ser um problema para a Anágua. Embora pareça que derreter neve para obter água potável seja uma solução rápida, na verdade, é um pouco mais complicado. A neve é composta principalmente de ar e contém apenas cerca de 10% de água em volume. Isso significa que, para obter apenas 1 litro de água, é necessário coletar uma grande quantidade de neve, cerca de 10 litros. Coletar essa quantidade pode ser uma tarefa difícil, especialmente em um ambiente frio e ventoso. Assim que você tiver a neve, aquecê-la pode levar tempo, pois o ar preso nos flocos de neve desacelera o processo de derretimento. Além disso, se a neve estiver suja, você corre o risco de contaminar a água, mesmo após derretê-la. Portanto, da próxima vez que você pensar em ferver neve para uma bebida refrescante, lembre-se do esforço necessário e considere outras opções. Você já tentou coletar neve para obter água? Você sabia que o peixe-lua pode pesar 2 toneladas? Esse incrível gigante é considerado um dos peixes mais pesados dos nossos oceanos, alcançando mais de 3 metros de comprimento. Seu nome científico é mola-mola.
O peixe-lua se destaca não apenas pelo seu tamanho e peso, mas também pela sua capacidade de reprodução. Esses seres maravilhosos podem produzir até 300 milhões de ovos de uma só vez, tornando-se os vertebrados mais prolíficos do planeta. Imagine, apesar de tanta prole, os jovens peixes-lua começam suas vidas do tamanho de um dedo. Esse impressionante caminho de crescimento destaca a biologia única do peixe-lua e os desafios que enfrentam em seu vasto habitat marinho. Infelizmente, devido à pesca excessiva e à perda de habitat, esses gentis gigantes estão ameaçados. Estudar o peixe-lua nos abre os olhos para as complexas interações nos ecossistemas marinhos, lembrando-nos da importância de proteger nossos oceanos e seus incríveis habitantes para as futuras gerações. Poucos sabem sobre os camarões europeus. Esses seres incríveis são quase transparentes, o que os torna verdadeiras maravilhas da natureza. Ao olhar para um camarão europeu, você pode ver seus órgãos internos através do corpo transparente. Essa transparência é importante, pois permite que eles se misturem ao ambiente e se protejam de predadores. Se você já tentou encontrar um no oceano, sabe como é difícil. Seus corpos sem cor os ajudam a se esconder entre algas ou na areia, tornando-se quase invisíveis. Mas na biologia deles há mais do que apenas camuflagem. A transparência dos camarões permite que os cientistas estudem sua fisiologia sem precisar de secá-los. Observar seus corações batendo ou o movimento dos alimentos em seu trato digestivo fornece informações valiosas sobre sua saúde e funcionamento. Não é incrível como algo tão simples desempenha uma dupla função para a sobrevivência e a ciência? Então, da próxima vez que você ver um camarão europeu, reserve um momento para apreciar não apenas sua beleza, mas também as maneiras únicas como ele se adapta ao ambiente. Você já se perguntou por que alguns planetas são tão hostis? Um grupo de cientistas recentemente descobriu um planeta surpreendente, mas perigoso, a 63 anos-luz de distância, o que chamou a atenção de muitos. Este corpo celeste, de um azul profundo, com cores atraentes, esconde um ambiente cruel que assustaria qualquer terráqueo. Imagine ventos soprando na superfície a milhares de milhas por hora, criando tempestades diferentes de tudo que conhecemos. E não para por aí. No planeta, chove vidro derretido, o que adiciona mais caos e perigo. As condições extremas lá superam em muito as tempestades que conhecemos na Terra, levantando questões sobre que tipo de vida, se é que existe, poderia sobreviver em um ambiente tão hostil. Embora à distância ele pareça bonito, na verdade, esse planeta é um lembrete da dureza da natureza no universo. O que mais podemos aprender sobre planetas como esse? Você sabia que as estrelas do mar podem virar seus estômagos do avesso? Essa habilidade incrível ajuda-as a comer alimentos que são grandes demais para engolir inteiros. As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm uma maneira única de se alimentar. Elas puxam seus estômagos pela boca para envolver e digerir suas presas, como moluscos e conchas. Quando encontram algo comestível, como um delicioso molusco bivalve, elas se agarram a ele com seus muitos braços e, em seguida, empurram seu estômago para fora do corpo. Esse estômago envolve a comida, liberando enzimas digestivas que a decompõem, antes que a estrela do mar puxe o estômago de volta, absorvendo todos os nutrientes. Essa habilidade notável não só permite que as estrelas do mar desfrutem de suas iguarias favoritas, mas também demonstra as incríveis adaptações da vida marinha que se desenvolveram para sobreviver em seu ambiente. Imagine poder literalmente digerir sua comida fora do seu corpo. As estrelas do mar não são apenas criaturas marinhas bonitas. Elas são sobreviventes resilientes no oceano, mostrando as maravilhas da natureza e suas estratégias geniais de sobrevivência. Acredite ou não, as gaivotas vivem muito bem na água do mar. Diferente da maioria das aves, esses inteligentes habitantes da costa possuem glândulas salinas localizadas logo acima dos olhos. Essas glândulas ajudam a filtrar o excesso de sal do sangue, o que é essencial quando buscam alimento à beira do oceano. Muitos animais têm dificuldades em se hidratar devido à salinidade da água do mar, mas as gaivotas se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente. Essa incrível habilidade permite que elas bebam água do mar sem sofrer com o excesso de sal, mantendo sua saúde e hidratação. Você pode ver gaivotas sentadas nos pieres ou procurando comida na praia, aparentemente ignorando o oceano salgado.
Sua adaptabilidade as tornou uma das espécies de aves mais bem-sucedidas nas costas do mundo todo. Na próxima vez que você avistar uma gaivota aproveitando o sol e as ondas, reserve um momento para apreciar essa incrível adaptação, que lhes permite prosperar onde outros têm dificuldades. A natureza não é incrível? Você sabia que os girassóis podem conter milhares de sementes? Um girassol maduro pode ter de 500 a 2.000 sementes em seu centro, tornando-se uma fonte de nutrientes. Essas plantas vibrantes e alegres não apenas embelezam os jardins, elas desempenham um papel importante em nosso ecossistema e na agricultura. Os pássaros adoram suas sementes, o que as torna essenciais para a vida selvagem. Para os humanos, as sementes de girassol são um lanche popular, ricas em gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas. Além disso, são importantes para a produção de óleo vegetal, usado na culinária e na indústria alimentícia. A versatilidade dos girassóis não para por aí, pois também podem ser usados para produzir biodiesel. Então, da próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que cada flor guarda um tesouro de sementes, sustentando tanto a natureza quanto nossas cozinhas. Difícil de acreditar, mas animais também foram julgados. No passado, os animais não eram apenas animais de estimação ou amigos da agricultura. Eles realmente foram julgados por crimes, e essa prática estranha continuou até o século XVIII. As pessoas acusavam diversos animais, de porcos a ratos, de crimes como agressão a pessoas ou danos à propriedade. Imagine um porco em um luxuoso tribunal, acusado de má conduta. Esses processos frequentemente contavam com advogados e juízes de verdade, e às vezes os animais até tinham defensores que defendiam sua inocência. No entanto, à medida que a sociedade evoluiu e entendemos que os animais não conseguem perceber o que é certo ou errado, esses processos absurdos foram desaparecendo. Hoje, ao reconhecermos os direitos e o bem-estar dos animais, a ideia de um drama judicial com um cachorro ou um gato parece mais uma cena de um filme estranho do que uma história real. Como chegamos a isso a partir daqueles tribunais incomuns? Você sabia que nas Ilhas Malvinas há mais ovelhas do que pessoas? Esse fato curioso destaca o estilo de vida único dessas ilhas remotas, localizadas no sul do Oceano Atlântico. Nas Ilhas Malvinas, existem cerca de 500.000 ovelhas e apenas cerca de 3.400 habitantes. Essa relação se deve aos pastos ricos, ideais para a criação de ovelhas. A produção de lã tem sido uma parte importante da economia das ilhas ao longo dos anos, permitindo que os moradores prosperem e mantenham um estilo de vida rural. Apesar da pequena população, os ilhéus desfrutam de uma comunidade unida, dedicando-se à agricultura e à pesca, tradições que passam de geração em geração. As ovelhas também desempenham um papel importante na cultura local, participando de festivais e da vida cotidiana. Na próxima vez que você pensar nas Ilhas Malvinas, lembre-se de que há muito mais ovelhas do que pessoas. Você ouviu sobre a épica jornada de Jean Béliveau ao redor do mundo? Em 2000, esse corajoso viajante canadense começou uma missão incrível: dar a volta ao mundo a pé. Em 7 anos, ele visitou 64 países, percorrendo mais de 75.000 quilômetros. Isso é quase 2 voltas na Terra. Jean enfrentou muitos desafios, desde condições climáticas severas até cidades barulhentas, mas nunca desistiu, movido pela sede de aventura e pelo desejo de conhecer pessoas de diferentes culturas. Sua jornada não apenas mostrou resistência física, mas também destacou a beleza da resiliência e curiosidade humana. Quando ele voltou em 2007, tornou-se não apenas um sobrevivente, mas um símbolo de determinação e inspiração. A incrível conquista de Jean inspirou muitos outros a seguirem seus sonhos, sejam grandes ou pequenas aventuras. Pronto para se inspirar com sua história? Você consegue acreditar no recorde de Wayne Gretzky na NHL? Esse lendário jogador de hóquei estabeleceu uma marca impressionante, acumulando mais de 200 pontos em uma única temporada. Algo que ninguém mais na Liga Nacional de Hóquei conseguiu fazer. É incrível, mas Gretzky alcançou esse marco inacreditável 4 vezes durante sua brilhante carreira. Sua habilidade e visão no gelo eram incomparáveis, permitindo que ele fizesse passes e marcasse gols com uma velocidade sem precedentes. Imagine como é possível somar mais de 200 pontos enfrentando os melhores jogadores da liga. Seus recordes foram alcançados nos anos 80 e no início dos anos 90, quando ele encantava o público com sua capacidade de marcar gols e passes precisos. Para comparação, os jogadores mais próximos a ele só conseguiram ultrapassar a marca de 150 pontos algumas vezes.
O talento extraordinário de Gretzky não só o tornou famoso, mas também mudou o próprio jogo. Será que algum jogador atual conseguirá desafiar esse incrível recorde? Difícil de acreditar, mas o DeBase mudou para sempre as pools de futebol. Em 1978, Cecil Ratliff criou um programa inovador chamado Vulcan, que mais tarde ficou conhecido como DeBase. Ele foi desenvolvido para ajudar os fãs de futebol a fazerem escolhas para as pools. Esse software foi um verdadeiro marco, utilizando análise de dados e algoritmos para avaliar equipes, estatísticas de jogadores e outros fatores importantes. Com o crescimento da popularidade do futebol, muitos entusiastas recorreram ao DeBase em busca de conselhos, na esperança de superar seus concorrentes. Mas em 1984, Ratliff enfrentou um problema inesperado. Gerenciar o DeBase estava consumindo tanto seu tempo que ele começou a perder os jogos que amava assistir. Em vez de aproveitar a emoção do esporte, ele se afundou em estatísticas e cálculos. Isso destaca uma ironia interessante. Na busca por uma melhor experiência de jogo, a tecnologia às vezes rouba a alegria que deveria amplificar. Como encontrar o equilíbrio entre tecnologia e diversão? Você sabia que os computadores um dia ocupavam salas inteiras? No início da era da computação, máquinas como ENIAC e UNIVAC eram enormes, ocupando grandes espaços e pesando toneladas. Esses primeiros computadores usavam cartões perfurados para a entrada de dados, o que significava que os usuários precisavam enviar instruções pelo correio. Imagine ter que enviar um cartão físico para rodar um programa simples. Devido ao seu tamanho e complexidade, havia apenas algumas dessas máquinas, e elas eram usadas principalmente por instituições governamentais e organizações científicas. Agora temos dispositivos que cabem no bolso, graças a incríveis avanços tecnológicos. A rápida evolução de máquinas gigantes para smartphones elegantes mostra o quanto avançamos. Mas pense, como conseguimos fazer esse salto em tão pouco tempo? Você consegue imaginar um mês começando em uma sexta-feira 13? É uma reviravolta interessante no calendário que sempre surpreende as pessoas. Quando um mês começa em uma segunda-feira, isso garante que haverá uma sexta-feira 13 em 30 ou 31 dias. Por que isso acontece? Porque no nosso calendário, os dias 1, 8, 15 e 22 sempre caem em uma segunda-feira. Esse padrão cria um ciclo perfeito, onde o dia 13 cai exatamente 12 dias depois, em uma sexta-feira. Para aqueles que veem a sexta-feira 13 apenas como um dia de azar, é interessante notar que, estatisticamente, não há relação entre esse dia e eventos ruins. Na verdade, esse fenômeno ocorre pelo menos uma ou duas vezes por ano, dependendo da estrutura do ano. Então, da próxima vez que você estiver em um mês que começa em uma segunda-feira, preste atenção nessa travessa sexta-feira 13. Pense se não vale a pena celebrá-la, em vez de ter medo. Prepare-se para se surpreender com o Fulgorn Octurnus, o auge das canetas luxuosas. Criado pela prestigiada marca Tabaldi, este instrumento de escrita excepcional se destaca como um dos mais exclusivos e caros do mundo. Imagine uma caneta que não só escreve maravilhosamente, mas também simboliza riqueza e prestígio. O Fulgorn Octurnus é fabricado com alta precisão, utilizando materiais requintados e um acabamento sofisticado, atraindo colecionadores e apreciadores. Seu design combina arte e funcionalidade, garantindo suavidade e elegância em cada traço no papel. Esta caneta única se tornou um símbolo de status entre a elite, demonstrando o apreço do proprietário pela fina artesania e luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia digital, o Fulgorn Octurnus oferece uma experiência atemporal que celebra a arte da escrita. Você se atreve a possuir uma obra de arte tão extravagante? Acredite ou não, o infrassom pode afetar suas emoções. Esse fenômeno misterioso está relacionado a ondas sonoras de baixa frequência, que são muito baixas para o ouvido humano. Curiosamente, o infrassom é frequentemente encontrado em lugares como casas assombradas, onde seus efeitos assustadores podem causar ansiedade e inquietação. Estudos mostraram que essas ondas sonoras podem distorcer nossa percepção do mundo ao nosso redor, fazendo-nos sentir ansiedade ou até mesmo alucinar. Imagine que você está andando por uma antiga mansão e de repente sente um frio na espinha. Essa sensação desconfortável pode muito bem ser causada pelo infrassom.
Pesquisas sugerem que o infrassom pode influenciar nossas ondas cerebrais e reações emocionais, fazendo-nos ver sombras passageiras ou ouvir sussurros que, na verdade, não existem. Portanto, da próxima vez que você visitar um lugar que parece assombrado, lembre-se de que o que você sente pode não ser apenas sua imaginação, mas também sons de baixa frequência brincando com sua mente. Você sabia da moda das notas de 0 euros? Esse souvenir único, lançado pela União Europeia, se tornou um favorito entre turistas e colecionadores. Embora não tenha valor monetário real, a nota de 0 euros é lindamente desenhada e possui elementos de segurança semelhantes aos da moeda verdadeira, o que a torna interessante e atraente. Cada nota é decorada com imagens magníficas de monumentos icônicos e eventos históricos, como a Torre Eiffel na França ou o Portão de Brandemburgo, na Alemanha. Essas representações artísticas não apenas refletem a essência da cultura europeia, mas também fazem das notas ótimos souvenirs de suas viagens. As pessoas as colecionam e frequentemente compartilham histórias sobre suas aventuras, conferindo a esses pedaços de papel um valor sentimental. A nota de 0 euros une as pessoas, lembrando-as de momentos especiais vividos na Europa. Além disso, sua singularidade desperta curiosidade e conversas entre amigos e familiares. Portanto, se você gosta de moedas ou simplesmente ama colecionar souvenirs, essas encantadoras notas definitivamente merecem um lugar na sua coleção. E se eu disser que a menstruação mudou a televisão para sempre? Em 1985, a revolucionária propaganda da Tanax foi a primeira a mencionar a palavra menstruação na TV. Esse foi um momento importante, não só para a publicidade, mas para toda a mídia. Antes, o assunto saúde menstrual era cercado de silêncio e estigmas. Ao trazer esse tema à tona, a propaganda da Tanax ajudou a abrir um diálogo sobre a saúde da mulher. Isso marcou uma mudança na forma como a sociedade vê a menstruação, incentivando marcas e mídias a falarem sobre isso de forma mais aberta. Como resultado, começamos a ver mais conteúdos dedicados à educação sobre menstruação e à representação da saúde em programas de TV e anúncios, o que ajudou a normalizar o tema. Hoje, podemos nos orgulhar de quão longe chegamos ao discutir a menstruação sem vergonha. Não é interessante pensar em como esse único momento mudou tudo? Incrível, mas Michael Jackson queria adaptar Harry Potter. Nos anos 1990, o rei do pop planejou um grande projeto. Ele queria criar uma versão musical da amada série de livros J.K. Rowling sobre Harry Potter. Imagine feitiços mágicos, criaturas encantadas e músicas marcantes unidas em uma só obra. No entanto, Rowling, com uma visão clara de seus personagens e histórias, rejeitou a proposta de Jackson, assim como muitas outras. Em uma entrevista, ela destacou a importância de manter a integridade de sua obra. A recusa de Rowling ressalta seu compromisso com uma determinada concepção artística e mostra o quanto ela era protetora de sua criação. Naquela época, os livros de Harry Potter estavam apenas começando a conquistar os corações dos leitores ao redor do mundo, e Rowling estava determinada a ver sua visão realizada em seus próprios termos. Você consegue imaginar como seria o mundo mágico sob a influência musical mágica de Jackson? Embora a ideia pareça empolgante, a escolha de Rowling garantiu que Harry Potter permanecesse exclusivamente dela, livre de influências externas. Você vai se surpreender com o que realmente significa sushi. Muitas pessoas pensam que sushi é apenas peixe cru, mas na verdade refere-se ao arroz temperado com vinagre, que é a base desse prato tão amado. O arroz é temperado com vinagre, açúcar e sal, criando um complemento perfeito para qualquer ingrediente que seja adicionado por cima. O sushi pode incluir combinações interessantes de ingredientes, como frutos do mar cozidos, vegetais e até frutas tropicais. Por outro lado, temos o sashimi, que consiste em fatias finas de peixe cru, servidas separadamente, sem arroz. Portanto, quando você desfrutar do sushi, lembre-se de que está celebrando o arroz, tanto quanto os ingredientes que o acompanham. Este prato delicioso tem raízes no Japão e evoluiu para inúmeras variedades, tornando-se um favorito em todo o mundo. Na próxima vez que você comer sushi, pense nos sabores e tradições por trás dessa deliciosa mordida. O que você escolherá experimentar? O Toku Fastbot não é apenas mais um robô, é uma maravilha tecnológica que utiliza inteligência artificial para reconhecer cores e tomar decisões precisas. Imagine uma máquina que pode ver e entender o mundo ao nosso redor como nós.
Com algoritmos avançados, o Toku Fastbot analisa rapidamente cores e padrões, permitindo que ele resolva quebra-cabeças e desafios em tempo real. Por exemplo, se ele encontrar um labirinto colorido, o robô pode identificar o melhor caminho, decidindo quais cores seguir ou evitar. Essa habilidade torna o Toku Fastbot extremamente eficaz em diversas tarefas, desde jogos simples até cenários complexos de resolução de problemas. À medida que a tecnologia de IA avança, quem sabe quais conquistas incríveis o Toku Fastbot alcançará na próxima vez. Prepare-se para se surpreender com as infinitas possibilidades da robótica. Por que o RMS Lusitânia é importante hoje? Este icônico transatlântico britânico encontrou um destino trágico durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 1915 foi torpedeado por um submarino alemão. Mais de 1.100 pessoas morreram no ataque, incluindo 128 americanos, deixando famílias em luto e o mundo em choque. O naufrágio do Lusitânia se tornou um símbolo das duras realidades da guerra e mudou a opinião pública nos Kriegsjahre contra a Alemanha. Antes dessa tragédia, muitos americanos não queriam se envolver no conflito, mas a perda de vidas inocentes gerou indignação e clamores por ação. Este evento desempenhou um papel crucial na decisão do governo dos Reichskanzler de entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917. Hoje, o Lusitânia é lembrado não apenas como uma catástrofe trágica, mas também como um ponto de virada na história, destacando as consequências da guerra e a importância de proteger vidas civis. Você já se perguntou como seus intestinos se curam? O intestino não é apenas um tubo longo para digerir alimentos. Ele possui um sistema de proteção incrível. Ele é coberto por uma dupla camada de tecido chamada peritônio, que envolve e sustenta seus órgãos abdominais. Quando ocorre uma lesão, esse peritônio pode se mover habilidosamente para a área danificada. Imagine que seu corpo é uma equipe experiente de reparo, enviando ajuda exatamente onde é mais necessária. Essa resposta inteligente ajuda a direcionar os processos de cicatrização, garantindo que os nutrientes e células necessários cheguem ao local da lesão. Redirecionando os tecidos e auxiliando na recuperação, seu corpo utiliza uma estratégia impressionante de cura que minimiza os danos e promove a recuperação. É incrível como nossos corpos desenvolveram mecanismos tão complexos para nos proteger. Então, da próxima vez que você pensar na digestão, lembre-se de que seus intestinos também estão ativamente protegendo sua saúde. Acredite ou não, Aymeric Geithner enganou o serviço secreto. No final do século XIX, Geithner conseguiu escapar das autoridades por 10 anos, usando notas de dólar falsas, cheias de erros. Um dos erros mais notáveis era que ele frequentemente escrevia o nome de George Washington errado, o que surpreendentemente não chamou atenção no início. Ele era astuto em sua estratégia, usando apenas uma nota falsa por vez e se movendo constantemente para evitar ser descoberto. Isso lhe permitiu passar despercebido por muitos anos, fazendo pequenas compras. No entanto, sua sorte acabou e ele foi preso. Geithner passou 4 meses na prisão por suas artimanhas engenhosas, mas ilegais. Sua história oferece uma visão interessante sobre o mundo das falsificações e o que alguns estão dispostos a fazer por lucro rápido. Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem, o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. Vamos revelar a verdade sobre os cometas. Esses incríveis viajantes do espaço muitas vezes se escondem no vasto cosmos, tornando-os difíceis de notar. Diferente das estrelas e planetas, os cometas permanecem quase invisíveis até se aproximarem do Sol.
Quando isso acontece, eles passam por uma transformação impressionante. O calor do Sol faz com que o núcleo gelado do cometa sublime, ou seja, se transforme de sólido em gás. Esse processo libera gás e poeira, criando uma nuvem brilhante ao redor do núcleo, conhecida como coma. À medida que o cometa se aproxima do Sol, os ventos solares empurram esse material, formando uma bela cauda que pode se estender por milhões de quilômetros. Essa cauda é visível da Terra, fazendo com que o cometa se destaque em nosso céu noturno. Cometas, muitas vezes chamados de bolas de neve sujas por causa de sua composição gelada, não são apenas bonitos. Eles também guardam pistas sobre o início do sistema solar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cometa se aproximando, lembre-se, não é apenas uma luz brilhante. Quais segredos esses viajantes gelados guardam? Muitos não sabem, mas os acampamentos de verão podem assustar. O filme Sexta-feira, 13 foi gravado em um lugar real chamado Acampamento Nobo Bosco, que se tornou famoso por sua ligação com esse terror. Após o lançamento do filme, muitos pais começaram a se preocupar que seus filhos poderiam se assustar com as histórias sobre o acampamento, resultando em uma queda no número de visitantes. Para lidar com essa reputação, o acampamento Nobo Bosco teve que emitir avisos, garantindo ativamente às famílias que o acampamento é um lugar seguro e divertido, completamente desvinculado da trama assustadora do filme. Essa situação mostra como um filme pode mudar a imagem de um acampamento de verão, transformando um lugar alegre em uma fonte de preocupação para algumas famílias. É impressionante como a arte influencia a realidade, até mesmo em um acampamento infantil querido. Você é corajoso o suficiente para visitar um acampamento com uma história tão assustadora? Você sabia que as xícaras da Starbucks aparecem em Clube da Luta? Este filme icônico, dirigido por David Fincher, mostra uma xícara da Starbucks em quase todas as cenas. Essa escolha não é por acaso. Está ligada a uma frase interessante no filme que critica o branding corporativo. A história gira em torno da cultura de consumo desenfreado, e a presença constante da xícara da Starbucks serve como um lembrete de como as corporações estão profundamente entrelaçadas em nossas vidas. É quase como um jogo secreto para os espectadores atentos perceber a xícara enquanto o narrador segue seu caminho caótico. Esse elemento adiciona uma camada extra de comentário, sugerindo que mesmo ao lutar contra as normas sociais, não conseguimos escapar da influência das grandes marcas. A presença da xícara destaca a absurdidade da nossa ligação com esses símbolos de consumo, fazendo-nos refletir sobre o papel que eles desempenham em nossas vidas. Você notou a xícara da Starbucks em cada cena? Você sabia que os neandertais talvez não fossem corcundas? A imagem dos neandertais como seres curvados e desajeitados surgiu a partir do primeiro esqueleto encontrado em 1856. Esse esqueleto pertencia a um homem idoso com artrite severa, o que causou sua postura encurvada. Pesquisadores modernos observam que nem todos os neandertais sofriam dessa doença. Na verdade, muitos restos mostram uma variedade de posturas e tipos físicos, indicando que eles estavam longe do estereótipo. Esses primeiros humanos eram robustos e musculosos, adaptados ao seu ambiente, com membros fortes e tórax largo. Eles eram caçadores e coletores habilidosos, utilizando ferramentas de forma eficiente. Então, da próxima vez que você pensar nos neandertais, lembre-se de que provavelmente eram altos e fortes, e não corcundas como muitas vezes imaginamos. E se Hitler recebesse um beijo inesperado em 1936? Durante os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, ocorreu um incidente surpreendente. Uma mulher de meia-idade se aproximou de Adolf Hitler pedindo seu autógrafo. Para a surpresa de todos, ela se inclinou e o beijou no rosto. Embora Hitler tenha sorrido para as câmeras, por dentro ele estava furioso. Esse gesto inesperado, que ele considerou uma séria violação de segurança, provocou uma reação imediata e severa. Em um acesso de raiva, Hitler demitiu mais de 70 membros de sua segurança por não terem impedido aquele encontro. Esse incidente destaca não apenas a atmosfera caótica em torno das Olimpíadas de 1936, mas também mostra como até líderes poderosos podem ser pegos de surpresa por momentos inesperados. Isso levanta questões sobre a segurança em grandes eventos e como figuras públicas reagem a demonstrações inesperadas de proximidade e atenção. O que você acha que teria acontecido se esse beijo não tivesse ocorrido? Surpreendentemente, as enxaquecas podem ser indolores.
Esses episódios, conhecidos como enxaquecas silenciosas, podem não causar dor, mas trazem sintomas incomuns que podem surpreender. Imagine-se enfrentando flashes de luz ou distúrbios visuais estranhos que lembram alucinações. Embora muitos considerem as enxaquecas como fortes dores de cabeça, as enxaquecas silenciosas mostram que é um fenômeno mais complexo. Esse tipo de enxaqueca muitas vezes ocorre sem a dor pulsante típica da enxaqueca comum, tornando-se facilmente imperceptível. Geralmente, pessoas que experimentam enxaquecas silenciosas podem notar mudanças na visão, como linhas em zigue-zague ou manchas que atrapalham a visão por até 1 hora. Esses sintomas visuais podem ser preocupantes e desorientadores, mas entender o que são as enxaquecas silenciosas pode ajudar a reduzir o medo e a ansiedade. Então, o que fazer se você suspeitar que tem enxaquecas silenciosas?